Vem aí, mais um campeão de audiência. Atenção, este programa é uma produção independente com total responsabilidade de seus idealizadores. Está começando agora o Jornal das 11, com reportagem de Maria Paula Feixas e apresentação de Célia Renault. Notícia com precisão. No ar, Jornal das 11. Bom dia, muito obrigada pela audiência nesta quinta-feira. Hoje é dia 15 de março e o Jornal das 11 traz 2 entrevistados no estúdio hoje. O vice-prefeito Christian Gonçalves e o vereador Rui Martins. O Jornal das 11 tem Valdinei de Souza na técnica, Maria Paula Feixas na reportagem e na apresentação, Célia Renault. Agradeço pelo patrocínio do Instituto Educacional Livre Ofício, que funciona no SESI. Está oferecendo agora curso preparatório para o vestibular e também para o Enem. O telefone da Livre Ofício é 3623-5068. É nosso patrocinador. O Jornal das 11 também tem apoio da loja Nova Estação. No programa de hoje, você vai saber para onde vai mudar a farmácia da Prefeitura. No governo passado, ela mudou para a Avenida Paulo Chiaradia e vai mudar de novo. Vamos conversar por telefone hoje com o deputado estadual Ulisses Gomes para falar sobre a resolução da Secretaria de Estado de Educação que diz respeito à educação física nas escolas. Tem um requerimento do deputado aprovado nesse sentido, nós vamos saber detalhes durante o programa. Para participar do nosso programa, você pode entrar no Facebook, meu perfil pessoal, Célia Renault. Também tem o perfil do Jornal das 11. Pode ligar para nós ou enviar um e-mail, jornaldas11@gmail.com. Muito obrigada pela audiência neste dia 15 de março, sexta-feira, véspera do início da programação de aniversário de Itajubá, realizada pela Prefeitura. Quero agradecer aos meus convidados de hoje, começando pelo vice-prefeito e secretário de Cultura, Esporte, Lazer, Turismo e parará. E afins. E afins. Bom dia, obrigada, Celinha. Christian. Que isso, é um prazer estar aqui. Bom dia, né? Parabéns pelo programa, né? Primeira participação minha com você aqui hoje. A primeira de muitas, né, Christian? Com certeza. Para mim vai ser um prazer. Para nós é importante, né? Estarmos aqui no rádio, num veículo de comunicação tão importante como é a Rádio Itajubá. Bom dia a você, ouvinte. Estamos aqui, né, à disposição e hoje em especial para falarmos das atividades do aniversário de Itajubá, que essa administração preparou com muito carinho uma série de eventos que o cidadão itajubense merece, né, esse nosso respeito e essa nossa atenção. Obrigada, Christian. Vereador Rui Martins, também agradeço pela sua participação. Tenha um bom dia. Bom dia. Para mim é um prazer incomensurável, indelével e há outras adjetivações, tendo em vista que há alguns anos atrás nós tínhamos um programa de esportes que durou mais de 5 anos. Um programa diário, né, de segunda a sexta, de 1 hora. Então, pela primeira vez aqui também estou debutando, né, no seu programa. Espero que seja a primeira de várias vezes. E que maravilha estar falando com o povo de Itajubá de novo, via microfones da Rádio Itajubá. Vocês não imaginam o quanto que é gostoso, o quanto que é bom e o quanto que é saudoso nesse momento para mim. Tá certo, muito obrigada aos meus convidados. Os ouvintes são nossos convidados também a participar do nosso programa. Vou começar falando com o vice-prefeito e secretário de esporte, porque ele já me avisou que tem que sair antes do fim do programa. Tem menos tempo do que eu queria para conversar com o Christian, mas Christian, então a gente foi o que eu falei, já Celinha. Combina numa volta sua aqui. Com certeza, vamos estar aqui. Para mim vai ser uma alegria muito grande estar participando com vocês outras vezes. Agora, Christian, seguinte, antes de falar da programação do aniversário de Itajubá, eu queria saber o seguinte, você assume a prefeitura agora, dia 21, é isso? O pessoal do jurídico está vendo essa questão legal, como é que vai funcionar, se tem essa necessidade, mas se acontecer, não vai mudar praticamente nada, porque tudo que acontece lá hoje acontece nessa parceria, né, junto comigo e com o Rodrigo. Mas para mim vai ser uma honra, né?
assinar... Já no primeiro trimestre de governo, Isso, você poder ser o prefeito em exercício, né? O prefeito em exercício. Mas a gente, hoje, é uma dupla de dois que está acontecendo lá Tá entre eu e o Rodrigo. A gente está tocando essa administração junto com os nossos parceiros, e vale aqui registrar a presença do professor Rui, né, dentro da Câmara Municipal, e o nosso secretariado. É uma equipe de primeira, e eu tenho certeza que Itajubá vai reencontrar o caminho de desenvolvimento. O pessoal pode ter certeza disso. Eu estou falando isso porque, quem não sabe, a gente até noticiou semana passada, quando o prefeito Rodrigo Rieira comunicou oficialmente à Câmara que se afastaria por viagem internacional, né, professor Rui, sem receber o subsídio dele nesse período de 10 dias em que ele vai estar em viagem internacional por motivos particulares. Sim. Foi isso, né? Eu preciso E aí ver será que eu vou receber o subsídio do prefeito? Não. Boa pergunta. Como é que será que é a lei com relação a isso, professor Rui? Já teve esse caso, será? Se você seguir o exemplo do Papa Francisco, você nem vai ver dinheiro. Por quê? O Papa Francisco falou alguma coisa disso? O Papa disso? Francisco, ele é muito correto e não poderia deixar de ser. É porque quando ele foi candidato quando ele tornou-se cardeal, iria sair uma comitiva de Buenos Aires para ir até Roma. Ele pediu para o pessoal, falou, não precisa não. Recolhe o dinheiro e distribui para os pobres. Tá certo. Bem, então, o Christian, falando do esporte, eu sei que amanhã tem uma atividade que faz parte da programação do aniversário de Itajubá, que é de esporte, que é o motocross. Sim. Mas antes disso, eu quero saber, você assumiu a Secretaria de Esporte junto com a Cultura, né? É ainda uma coisa informal, não houve uma reforma administrativa extinguindo uma secretaria ou outra, né? E nem vai acontecer. Vai ser informal assim até o fim do governo? Não é informal, né? Eu respondo por ela interinamente, certo, mas os diretores são nomeados e a gente está trabalhando de forma integrada. Eu respondo por todas as pastas, tanto de cultura, esporte, lazer e turismo, em parceria com os diretores. A gente está fazendo um trabalho sensacional e prova disso é o que acontece agora nesses eventos no mês de março. Amanhã então, como é que eu estou falando isso? Porque a primeira atividade do aniversário da cidade, aliás, não é a primeira, já aconteceu outra coisa aí, né? Já aconteceu, nós tivemos semana passada, domingo passado agora, o torneio início, né, aniversário de Itajubá, no Iracã, 13 times amadores da cidade de Itajubá disputando a taça, e teremos no dia 19 a final. Acontecerá ainda as semifinais, mas foi espetacular de ver, né, o Iracã participando e todos os outros 12 times, né, vendo as arquibancadas, a presença da população, vendo que o esporte voltará a acontecer em Itajubá, como já foi no passado. E exemplo está aqui, né? O professor Rui pode até comentar um pouquinho sobre isso. O professor Rui já trabalhou na Secretaria de Esporte, não foi? Não. No governo? Na época era divisão de esporte. Divisão de esporte dentro da cultura, da educação? Era Secretaria de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Entendi. Depois então, desmembrou tudo, né? Na minha época não. Funcionava como Departamento de Esporte. Aí deu um plus a mais, né? Deu um upgradezinho, como diz o outro, aumentou um pouquinho, passamos para divisão. Não conseguimos, não fomos competentes naquele momento, naquela administração, para que tornasse secretaria. Tentamos. Mas fez-se um alicerce para que uma gestão outra, na gestão seguinte, ou na do Chico, se não me engano, que tornou-se secretaria. Passou uma gestão, acho que do Saulo, né? Depois veio a do Chico, aí tornou-se secretaria municipal. E como é que você pegou o esporte, Christian? Como é que estava a secretaria, a estrutura, os projetos do esporte municipal e o que a gente pode esperar para esses próximos 4 anos? É possível falar isso assim rapidamente? Sim. Você está com horário? Esse enxugamento, né, Celinha? É importante que isso foi um choque de gestão que o Rodrigo já quis fazer em não nomear secretários para algumas pastas, porque o recurso que hoje se gasta dentro da pasta, às vezes é o suficiente para manter o pessoal dentro da pasta. Então, a não nomeação, por exemplo, de vários secretários, como aconteceu na nossa administração, você está economizando aí, só em salário, mais de R$90 mil por ano, que você pode empregar isso na realização de eventos, em trabalhos com a própria pasta. E isso está acontecendo com a cultura e com o turismo. Um secretário que está com 3 secretarias, né? Planejamento, Informática e Meio Ambiente, que acho que é Pedro, né? O Pedro. A gente já percebeu da importância da nomeação do secretário de Meio Ambiente. Isso já está acontecendo. Essa semana nós teremos o Ricardo, do IEF, ocupará a pasta de secretário do Meio Ambiente. Aí o Pedro fica com Informática e Planejamento. Sim, tem muita coisa que a gente ainda está estudando.
existe a possibilidade da informática ser passada à administração. Então, porque é uma pasta muito grande, a pasta de planejamento, e que atende todas as outras pastas. Eu tenho certeza que logo, logo as abobrinhas vão se encaixando dentro do caminhão, né, conforme o andar desse caminhão. Mas voltando à questão do esporte, como é que você encontrou o esporte municipal? Essa resposta, eu falo ela com boca cheia. Primeiro, triste, né? Porque a gente saber que em Itajubá, por exemplo, ano passado, eu mesmo estava treinando para poder correr a Corrida de São José, que é um evento que durante tantos... Também sou atleta. Ah, não sabia disso. Inclusive fui corredor aqui na época do Rui, quando a gente tinha aqui na Praça de Esporte. E fiz até uma propaganda na televisão na época, o professor Rui em Varginha, chamando o pessoal para participar da Corrida de São José. Professor, ator, secretário de Cultura, Esporte, Turismo e vice-prefeito. E você não sabia da maior? Economista? E ele já fez a pé o caminho de São Tiago de Compostela. Então tá bom. Saindo de onde? Você saiu da França? Saiu da França. Saiu da França e foi até a Espanha. São quase 1.000 quilômetros. Certo. Mas isso aí E aí a sua formação acadêmica é administração? Eu sou economista mesmo, né? Por formação, mas administrador por profissão, né? Tá certo. Mas, então, multifacetado vice-prefeito, nos responda como é que está o esporte. A gente ficou, igual eu falei, fico triste, né, de falar, de a gente saber que esses eventos não aconteciam em Itajubá, conforme o campeonato amador, campeonato varziano, jogos de inverno, jogos de primavera, Olimpíada Rural, Corrida de São José, downhill de bicicleta, motocross. Infelizmente, é triste como itajubense falar que isso não vinha acontecendo. Mas como candidato, né, disputando a eleição, foi um ponto fundamental para que nós saíssemos vitoriosos dessa eleição. As administrações passadas foram muito ruins no que se diz respeito ao esporte e ao lazer em Itajubá. O senhor concorda, professor Rui, que é um atuante nessa área? Um militante, atuante, profissional, concorda que as administrações passadas foram ruins em termos de esporte? Não, eu deixaria bem claro que não foi alvissareira a última administração para o esporte. Teve, de forma pontual, alguma coisa interessante, mas no bojo geral deixou a desejar bastante. E eu fico feliz, e vocês que me conhecem sabem disso, que eu emociono, com um pouquinho de coisa já emociono. E quando o Christian elucidou aí, citou alguns eventos, falou-se em Copa Varziana, Campeonato Interbairros e Olimpíada Rural e Corrida de São José. Uau, nasceu conosco. E o Campeonato Amador, na época, na década de 90, nós demos uma ênfase assim, que foi algo assim espetacular, foi uma construção coletiva. Campeonato Amador, Copa Varziana e Interbairros. Foi assim maravilhoso. Eu lembro que a Varziana, a primeira que nós fizemos, foi lá na Piedade. Celinha, construímos Eu joguei, era jovem, mas participei. E transmiti. Era jovem? Era. Obrigado. Quer dizer que você está dizendo que eu ainda sou, não, né? Lógico. Obrigado, Celinha. Aí construímos uma cabine de pau a pique para que a Rádio Itajubá ficasse um pedestal, né, acima do nível do campo, para que pudéssemos, toda manhã de domingo, tinha um jogo transmitido pela Rádio Itajubá. Quiçá essas coisas retornam. E retornarão, professor. E retornarão porque... Estou provocando que eu sei que retorna. E a gente tem, além da parceria do professor Rui e das outras pessoas que são envolvidas com o esporte, foram essas pessoas que não deixaram o esporte morrer na cidade. Iniciativa privada, iniciativa pessoal. E agora se somarão ao poder público. E Itajubá tem tudo para retornar aos velhos tempos. E retornará. Eu vou fazer a leitura aqui de uma pergunta muito grande, inclusive, do Aldo Martinez, seu colega de profissão, professor Rui. Claro. Deixa eu fazer um parênteses aqui também, Sarinho. O professor Aldo foi meu professor quando eu comecei a jogar futebol. Você também é nadador? Na época do Atlas. É verdade. Acontecia no Colégio das Irmãs, e depois ele passou aqui para o Padre Nicolau e depois para o Iracema. E um detalhe, o Christian parece ter carinha de bebê, mas não tem não. Não, eu estou achando que ele já tem uns 53 anos, pelo tanto de coisa que ele já fez. 2? 34. Tá certo. Aí, 34 eu errei muito longe, 32 eu errei longe, não. O senhor tem quantos anos, professor Rui? Não é de uma conta. Mas
58. Vamos lá. 30... Eu tenho 45. Em agosto eu falei 59. Eu tenho 34, mas dizem as boas línguas com um corpinho de 25, viu, Sarinha? Também nadando, correndo, com tanta secretaria nas costas, vice-prefeitura. Vamos lá. Aldo Martinez diz o seguinte: gostaria de perguntar ao vice-prefeito Christian se Itajubá tem dinheiro para gastar em campeonato de futebol amador, motocross e corrida de rua, porque nunca tem para realizar jogos estudantis? Outro dia, diz o Aldo, assisti a entrevista do vice-prefeito em outra emissora de rádio e o mesmo afirmou que achava que Itajubá não arrecadava em proporção a pequenos municípios, pois pois a prefeitura apoia eventos onde não existe entidades legalizadas e que geram empregos a profissionais. Vejam o exemplo do esporte, qualquer um pode dirigir um tema. Espera aí que deu um banco. Qualquer um pode dirigir um time de futebol em Itajubá sem ser profissional de educação física e participar representando entidades que nem CNPJ tem. Na opinião do professor Aldo Martinez, estão percorrendo os mesmos caminhos de administrações anteriores, sem ponto e sem vírgula. E dessa maneira já sabemos onde vamos chegar, em lugar algum. E sempre com a desculpa que o orçamento é pequeno. Precisamos discutir o esporte de Itajubá com mais seriedade e responsabilidade. Vamos apoiar somente entidades como escolas, associação de moradores, clubes e afins legalizados, gerando renda e emprego. Ele está deixando o telefone celular dele para você pegar. Vou anotar. O professor Aldo é um baluarte do esporte, fico feliz com a participação. Tem grande parte, né, do que ele disse aí, ele está coberto de razão. Inclusive já está convidado, viu, pessoal, para tomar um café com a gente, para conversarmos a respeito das ideias, do resgate da natação em Itajubá, que a gente quer fazer, junto com as artes marciais, todos os esportes coletivos em Itajubá, e isso pode ter certeza que acontecerá de forma diferente. Dinheiro a gente sabe que nunca é o suficiente. Qual que é o percentual da Secretaria de Cultura e de Esporte do orçamento? 0,76 de esporte e 0,8 de cultura. Realmente, não é o suficiente para a gente fazer praticamente nada. Todo o recurso da pasta ser destinado para a manutenção do funcionalismo dentro dela. Mas a gente está rebolando e a gente sabe que recurso não é tudo. Se a gente tiver força de vontade, um pouquinho de gestão, trabalhar de forma profissional, junto com os nossos parceiros, tudo pode acontecer, conforme está acontecendo agora no aniversário da cidade. Essa é a vantagem, é o anseio do nosso prefeito, Rodrigo, eu gosto de citar sempre o nome dele, porque ele é o grande responsável por parte disso estar acontecendo, pela destinação de recurso, pelo incentivo das pessoas que estão envolvidas e comprometidas com o esporte em Itajubá. O pessoal pode ter certeza que a coisa vai acontecer de forma diferente. Eu só peço para o pessoal que acreditem nessa administração e que venham conosco. Participem do nosso conselho de administração, o nosso conselho de esporte, que ajuda. Conselho de administração? É um conselho que a gente está criando de sábios para poderem ajudar nas nossas decisões. E todos os outros conselhos, que aconteceu ontem, por exemplo, a reunião do Conselho do Esporte, muito pouca gente participando. Então é importante que essas pessoas que têm envolvimento e comprometimento com o esporte possam participar do Conselho do Esporte para opinar nas decisões, porque é através delas que nós vamos colocar Itajubá no rumo do desenvolvimento. Teria alguma coisa já para anunciar de coisa concreta que já está fechada, mesmo que ainda não tenha burocraticamente sido aprovado? Mas, por exemplo, você já poderia me dar uma boa notícia de que Itajubá vai ter uma pista de skate numa outra região, fora da que está hoje? Tem alguma coisa concreta já? Nós estamos estudando em cima disso, é um anseio que a gente, andando pelas ruas da cidade, conversando com os demais variados tipos, né, grupos, né, principalmente jovens, fizeram a nós. E a gente colocou isso, da possibilidade de reforma da atual pista e uma construção de uma nova pista. Isso é uma das coisas, dentre outras, né, já foi fechado, batido o martelo com o mestre Silvio Cato. Nós teremos aqui no meio do ano, dia 1 e 2 de junho, se não me engano a data, se não me falha a memória, um campeonato mineiro de Kung Fu. Itajubá está resgatando as artes marciais, junto com o professor Rui, que foi uma coisa que ele colocou para nós
no início do ano, em trazermos para Itajubá a Copa Brasil de Handebol. Esse evento também acontecerá em Itajubá. Então, devagarzinho, o pessoal pode ver que as coisas acontecerão. Para falar, né, Celinho, de coisa concreta, eu não posso deixar aqui de colocar o aniversário de Itajubá. Acontecerá amanhã, a partir das 9 horas, um desfile de bandas. Nós estamos fazendo um encontro de bandas da nossa região e 2 delas desfilarão pela Rua Nova. A banda da cidade de São Gonçalo do Sapucaí e a banda de Piranguçu. E depois se encontrarão com as outras bandas, as outras 7 bandas, na Praça Teodomiro Santiago, a partir das 10 da manhã. Então gostaria de convidar, né, a todos os cidadãos, a todas as pessoas que estão nos ouvindo, para prestigiarem esse encontro de bandas, que vai ser um evento agradabilíssimo lá na Praça Teodomiro Santiago. Tem um ouvinte perguntando sobre som na Praça Getúlio Vargas. Está proibido evento com som nessa praça? Já que você está falando de banda na Praça Teodomiro Santiago? Não, desconheço, não estou sabendo. Não, tá, ok. Não sei. O ouvinte quiser entrar em contato comigo na prefeitura depois, pode entrar para perguntar. Mas a princípio não sei de nada. Até porque lá normalmente acontecem alguns eventos. Sim, né? Tem um palco apropriado, né, para isso, inclusive. Pode continuar falando do aniversário. Sábado e domingo, eu acabei de vir, estou até com o pé todo sujo de barro, sujei toda a rádio aqui, peço desculpa pro pessoal da rádio, Celinha. Lá do motocross, choveu ontem, então lá é uma área... A turma do motocross não tem problema com chuva, não. Exato, não, nenhuma. Tanto Pelo contrário, né? O evento vai acontecer e eu gostaria de convidar, porque foi montada uma estrutura lá espetacular para poder atender bem o público, bem a população que prestigiará esse evento, que é uma coisa sensacional. E vale destacar aqui, né, a presença do nosso heptacampeão brasileiro, o Massoud Nassar. Que é da equipe da Secretaria de Esporte que faz agora, parte né? da equipe, é nosso diretor. E que estará correndo. Então o pessoal pode ir lá prestigiar, local para estacionar carro, a entrada é gratuita, não vai se gastar nada para poder prestigiar o evento. Como nos anos anteriores, vai ter a doação de alimento para entrar lá ou não? No ano anterior eu não estava aqui em Itajubá, não aconteceu, Celinha. Não, no ano passado não, mas nos outros dois motocross, o senhor lembra disso, professor Rui? Precisava de doar um alimento, né, para entrar no motocross. Esse ano hoje não tem tudo aberto, a gente não tem portões para controlar a entrada, então está totalmente aberto ao público, mas muito bem organizado, com segurança, com equipe médica. Então o pessoal pode ir para o evento, prestigiar o evento, que a entrada é totalmente aberta. Eu posso ser sincero, você com relação ao motocross? Por favor, professor. Você não vai ficar chateado? O que é isso, professor? Estarei lá. Ótimo, a presença do senhor vai ser fundamental para prestigiar o nosso evento. Eu morro de nervoso de ver aquilo, sabia? Aí, eu também. Fico desesperada. Eu gostaria de voltar no Aldo. O Aldo, tem gente que vive um dia é bom, 2 dias é ótimo. O Aldo é daquelas pessoas imprescindíveis na área. Você pode ter certeza, o Aldo, quando ele faz esse tipo de questionamento, é porque ele está com lombo quente. Está com o quê? Lombo quente. É o que fala lá no Nordeste, ele apanhou demais. E o Aldo é me perdoe, falta do termo técnico, mas só para o povo perceber, o Aldo é um fazedor de atleta. Eu acho que a natação de Itajubá está perdendo muito, perdeu-se muito em função de não grudar no Aldo. Eu acho que tem que dar margens às asas do Aldo para ele entrar nessa área, criar, porque ele tem direito total de vociferar esse tipo de pergunta, porque ele tem direito, porque ele tem serviço prestado. Tá certo. E eu estou esperançoso nessa administração. Bem, Christian, então, o motocross, né? Só para voltar na questão do Aldo, o Christian ouvi que eu falei no ar, o Aldo ouvi que eu falei no ar, porque a natação de Itajubá é antes, durante e depois do Aldo. Amanhã, né, então, a partir das 14 horas até as 17, nós teremos os treinos livres lá no motocross. Que é atrás da prefeitura lá, né? Aquela área da fazenda antiga Paiola. Vai estar toda sinalizada, é a única área, inclusive, que a gente tem para poder realizar esse tipo de evento. Certo. E domingo, né, dia 17 de março, também teremos treinos livres a partir das 8 da manhã até o meio-dia, e às 13 horas acontecerão as provas da primeira Copa Interestadual de Motocross. Então, das 13 até as 17 horas, oficialmente o evento.
Está todo mundo convidado. Nós teremos também, né, um show particular, mas o Naldo, né, está vindo aqui em Itajubá no Parque de Exposição. Particular significa o quê? Não foi a prefeitura que está realizando? A prefeitura é parceira em todo o evento que for realizado de forma correta, de forma séria. E o Naldo, junto com o Cadu Eventos, está sendo parceiro nosso. Por isso Entendi, que a gente mas o recurso para pagar esse show, então, não é da prefeitura. O show vai ser pago. Tá, então é pago porque não é a prefeitura que está realizando. Exatamente, o show está sendo realizado por um particular, que é o Cadu Eventos, mas a prefeitura é parceira e vice-versa, né? Mas o show é pago e vai acontecer amanhã, né? Dia 18, segunda-feira, a partir das 22 horas. Certo. Mas, dia 19, com entrada gratuita, aberta a toda a população no Sambódromo, nós estamos trazendo, né? E está todo mundo convidado, gente. Convide o seu amigo, convide o seu vizinho, o seu parente. Um grande show do Leonardo. A Celinha está falando aqui que estará presente, porque não tem como não prestigiar um show do gabarito do Leonardo. Eu acho que é uma festa espetacular. Christian, você está faltando com a verdade. Eu não vou poder ir a esse show. Por que, Celinha? Porque não vou poder ir. Mas o Leonardo vai estar presente, vai dar esse show para nós, para comemorarmos os 194 anos da nossa cidade. Então, está todo mundo convidado e peço a você, né, transmita esse convite ao seu amigo, aos seus parentes, aos seus vizinhos, porque vai ser uma festa espetacular no Sambódromo, a entrada gratuita, com segurança, a Polícia Militar, a Guarda Municipal, seguranças particulares, Corpo de Bombeiro. Eu tenho que agradecer aqui também o CEAM e a Unimed, que nos colocaram à disposição ambulâncias para poder atender em caso de uma eventualidade. A Prefeitura também estará com a ambulância, com o médico, o Corpo de Bombeiro. Então, um evento muito bem organizado e eu tenho certeza que abrilhantará, né, esses 194 anos da nossa cidade, um show do Leonardo. Christian, a gente tem divulgado a programação aqui todos os dias, ótimo, falado dos eventos que estão acontecendo. E com relação a esse show que você está falando do Leonardo, que é entrada franca, ele é pago pela Prefeitura. E esse é um tema que todos os anos sempre é pauta nas discussões políticas de Itajubá. Quanto que se gastou, se é legítimo gastar, se não é, gastar com show e tal. Quanto que a Prefeitura está gastando com a vinda do Leonardo esse ano? Sim, está se fechando tudo agora para poder evitar pagamento, eu não sei ao certo de valores, mas é em torno aí, toda a estrutura de show, R$250 mil para trazer um show do porte do Leonardo. Isso sai do orçamento da Secretaria de Cultura ou vocês tiveram que fazer? Não, a Secretaria não tem esse recurso. A gente sabe que o recurso que tem lá é R$50 mil para investimento. Isso aí foi feito na verdade, esse recurso está vindo um superávit de que aconteceu já no caixa da Prefeitura e está sendo pago o show. Por exemplo, né, nós já fizemos uma economia só no mês de janeiro de mais de R$100 mil em horas extras, que na administração passada, no ano passado, por exemplo, foi gasto mais de R$2 milhões. O secretário Zambrana falou com isso hora aqui. Extra. Então, a pasta do Zambrana, inclusive, foi a que mais economizou, se eu estiver enganado, na faixa de R$40 mil, só a pasta da saúde com a economia de hora extra que era paga. Deixa eu me emendar minha pergunta numa que é o seguinte: a Secretaria de Saúde, daqui a pouco a Maria Paula vai falar que vai mudar a farmácia, que no governo passado a farmácia mudou lá do antigo posto de puericultura para onde é hoje, na Avenida Paulo Queradia, né? Agora vai ser mudada de novo, Maria Paula vai falar para onde, mas eu queria saber o valor do aluguel, já que a gente está falando de economia dentro da Secretaria de Saúde com horas extras, porque também é um assunto que foi pauta, especialmente na campanha política, todo mundo falou sobre isso, porque o centro administrativo foi construído justamente com esse objetivo de evitar pagamentos de aluguel. Aí alguns serviços vieram para o centro da cidade para facilitar a vida da população. Exatamente. Então, essa questão de gastar o dinheiro público, né, investir ou gastar com aluguel, é pauta política nas nossas rodas de conversa, né, e tal.
sempre é assunto de jornal. E eu queria saber, você já tem o valor desse aluguel, do novo local? Porque é um lugar novinho, vai ser ocupado pela primeira vez agora. Sim. Né, a administração, a nossa administração, a gente acredita na importância, né, de estarmos atendendo em prédios públicos, em prédios que são da prefeitura. Infelizmente, nós não temos condição de colocar todas as áreas dentro dos prédios públicos. E alguns prédios precisam ser alugados, precisam ser locados. Não vai ser como aconteceu em anos anteriores, a gente está enxugando, algumas coisas a gente já está devolvendo, mas uma coisa precisa ser colocada de forma muito clara, né? O atendimento à população precisa ser feito com zelo, com carinho e com respeito. E aquilo o Rodrigo andou durante o período eleitoral e falava, nós registramos N fotografias, porque todo dia se encontrava uma grande fila na Avenida Paulo Chiaradia, com as pessoas debilitadas, porque quem precisa de remédio está com algum problema, parada em pé numa fila no sol. Então, nessa administração, isso não vai acontecer. O pessoal pode ter certeza que está se locando um prédio que vai ter condição total de oferecer esse conforto, esse respeito ao cidadão itajubense, que é no centro da cidade, uma sala onde a pessoa vai ter cadeira para sentar, dentro do prédio, não vai estar tomando sol, com toda a atenção do município. Os valores, eu não tenho certeza dos valores, mas eu acredito que é na faixa de R$8.000, o que a gente vai economizar com o aluguel do atual prédio e da marcação de exames, vai se pagar. Porque as duas coisas vão ficar num lugar só. Exatamente. A marcação de exames, que hoje é lá na Pereira Cabral, exatamente, também sai dali e vai para o prédio novo. Então a gente está deixando de ter 2 prédios locados para um prédio. Vai Entendi. ser o mesmo valor ou um pouco mais alto, mas a gente vai estar oferecendo essa condição, esse serviço que o cidadão merece. Tá certo. Então tem coisas que a gente realmente tem que economizar, mas tem coisas que acaba sendo uma economia porca. E infelizmente, o ideal seria nós termos prédios particulares, prédios públicos, né? Nossos, né, da administração, para poder atender. Mas como nós não temos essa condição, alguma coisa vai ter que ser locada. É o caso hoje da farmácia e da marcação de exames, que está sendo locado por um prédio para dar essa condição, essa qualidade no atendimento. O vice-prefeito vai ter que deixar o programa antes do término, porque ele tem um compromisso. Eu vou passar para os comentários de ouvintes aqui para a gente encerrar a sua participação. A Graça Guedes está pedindo, Christian, para que você arrume um fiscal para olhar a capina. Essa é a Graça Guedes que está pedindo para arrumar um fiscal para olhar a capina que tem sido feita em Itajubá. Ela cita a região ali em frente ao supermercado Bretas, onde a capina, segundo ela, está muito mal feita e logo vai precisar capinar de novo. Esse já foi um problema que foi identificado pela administração, Graça. Dona Graça é parceirona nossa, né? Movimento Pró Mulher. A cidade toda, Dona Graça, está passando por esse problema. E, infelizmente, a gente sabe que essa empresa que vem prestando o serviço, ela vem da administração passada, através de uma licitação. Que é a CJP, que é a CJP. Da capina. A Secretaria de Planejamento vem estudando e trabalhando para colocar um edital de forma diferenciada, para que a gente possa melhorar esse serviço. Então, a gente, brevemente, a cidade de Itajubá vai ser outra nesse quesito limpeza. E o vereador Rui tem uma proposta para paisagismo, viu? Tá certo, a gente fala sobre ela daqui a pouco, vereador. Tadeu, do bairro Santo Antônio, diz o seguinte: a quadra de areia do Santo Antônio foi feita sem consulta à população. Hoje está prejudicando os moradores. O que o secretário pode fazer para melhorar? Pode se reunir com a associação? Lembrando que amanhã tem eleição para a nova diretoria da Associação de Moradores do bairro Santo Antônio, com 3 chapas concorrendo. Então já fica aqui o convite, né, para a chapa vitoriosa procurar-nos na administração para a gente conversar. Eu já conheço o problema da quadra, a gente escutou esse problema na época da eleição. Tem o outro lado da moeda também, né? Tem as crianças que usam a quadra, os jovens que brincam na quadra. Não é só no Santo Antônio, a gente tem esse problema na Vila Rubens, em outros bairros da cidade, e com certeza a gente precisa devagarzinho tomando o pé da situação e arrumando uma solução para o problema, né? Quando o problema é apresentado, a gente precisa trabalhar. Então, a chapa vitoriosa, né? Já está feito o convite aqui para
para entrar em contato comigo lá na administração. A Geni, do bairro São Judas Tadeu, perguntando quando vai ser a caminhada 200, se vai acontecer. Vai acontecer também. Você não pode ir, viu, Cristian, nessa caminhada? Ainda não, como participante, né? Mas eu vou estar prestigiando e com certeza vai acontecer. Não tem data ainda, mas vai acontecer em parceria com as academias da cidade. Logo a gente está resgatando também a ginástica na praça. Então o pessoal pode ter certeza que logo a rádio aqui no programa Seu Celinho vai começar a dar essas informações para a população. Tá certo. Quero avisar o ouvinte que não dá mais tempo de novas perguntas para o Cristian, porque ele está deixando o programa daqui a pouquinho. Vamos responder as que já chegaram. A Terezinha do Santo Antônio pergunta: e o judô de Itajubá, o que será feito? Nossos atletas estão defendendo outras cidades e trazendo medalhas de ouro. Inclusive, essa semana a prefeitura está disponibilizando uma van para o professor Alexandre levar os nossos atletas nas competições. Então vão ser parceiro nosso também e a gente vai resgatar com muita força para incentivar, né? Até porque nós temos uma atleta aqui que é filha do Alexandre, a Jennifer, que merece ser exaltada. Você sabe onde está a Jennifer hoje? Na Turquia. Na seleção brasileira. Então a gente faz treinamento na Turquia, vestindo a camisa da seleção brasileira. O ouvinte está coberto de razão e pode ter certeza que a gente vai ser grandes parceiros. Alexandre esteve conosco lá no nosso gabinete ontem. Tá certo. O ouvinte pede que se pode sinalizar a BR-459 no bairro Nossa Senhora de Fátima com faixas de pedestres, quebra-molas pintados e placas. É a Deuseli, nossa ouvinte assídua, e ela está dizendo muito urgente da ponte P4 até a ponte da Embel. A Deuseli é mãe de uma garota de 11 anos que foi atropelada e faleceu ali na BR-459. Na época eu morava 3 anos atrás. Morava no Paraty, a Deuseli trabalhava conosco lá, então conheço, a Deuseli tá certa. A gente fica, o correto aqui, né, Celinha, é que nós tivéssemos a nossa perimetral para que esse trânsito pesado da cidade fosse desviado. Mas enquanto isso não acontece, porque é uma obra muito cara, realmente esse trabalho paliativo precisa ser feito. Sérgio da Vista Verde diz que tem muitos lugares na cidade para colocar as unidades de saúde. As unidades de saúde, a cobrança, o lugar para se pagar o IPTU e a farmácia. Não temos condição de ir até o centro administrativo. Ele está certo, está coberto de razão, e é o que está acontecendo. Ele pede também para limpar as ruas. A Isabel do Reburjon quer saber como é que estão as escrituras do Reburjon. Você tem notícias sobre isso? Sim, é porque o Rodrigo tem um contato muito grande dentro do governo federal, que é através do deputado federal Bilac Pinto, e brevemente o pessoal vai estar pegando essas escrituras. Parece que a nossa presidenta fez essa liberação, essa solicitação junto à Coab, em parceria com o governo estadual, e o pessoal não só no Reborjão, temos também no Açude e no Jardim das Colinas, né? É um problema que brevemente será resolvido, Celinha. Márcio do Ilhéus quer saber quais as propostas para a guarda patrimonial e o aumento de 30% que a Dilma deu para vigilantes. Essa discussão já aconteceu dentro do secretariado. E brevemente os guardas patrimoniais terão esse acréscimo no seu salário. A gente só precisa ver a questão legal dentro da prefeitura para proporcionar esse aumento a todos os guardas que fazem um excelente trabalho aqui no município. O Tribunal de Justiça suspendeu o pagamento de precatórias, diz aqui o ouvinte. Como vai ficar para quem tem indenização do município para receber? Poxa, essa pergunta é difícil, hein? Não sei. Eu peço pro ouvinte, né, procurar a gente na prefeitura, nosso jurídico, para poder responder essa pergunta e colocar aqui no ar, né, até para outros que têm essa dúvida. A gente não tem como saber de tudo que acontece na prefeitura, né, Celinha? Eu, inclusive, brinco, né, na época de escolinha do professor Raimundo. Se sei, digo que não sei, que sei. Se não sei, digo que não sei e pronto. Mas vou procurar saber para poder esclarecer. Tá então, certo. A gente pode fazer à disposição. Fazer uma matéria sobre isso para esclarecer o ouvinte. Só uma última pergunta, que o Cristian já está atrasado para sair. A secretaria nova que está sendo proposta para ser criada, o projeto foi enviado à Câmara, ele foi retirado provavelmente para alguma reforma, né? Sim. A Câmara já aprovou o recurso para poder
criar essa nova secretaria. O secretário é Adilson Primo, é um nome que já tem sido falado desde o início. Será o Adilson. Ele já está trabalhando, Christian, mesmo antes da secretaria dele, do cargo dele ser criado? Ele já está atuando voluntariamente dentro da prefeitura. Qual é o papel dele, de fato? Ele vai ser um gestor. A gente acredita que da importância da prefeitura atuar de forma profissional, como se fosse uma empresa. E a gente fica muito feliz do Adilson estar, né, retornando à terra dele, Itajubá. Ele é daqui, é formado pela Unifei, e ele se colocou, né? Falou, puxa, Itajubá fez tanto por mim, está na hora de eu retribuir. Então ele vai desenvolver esse trabalho, uma pessoa que esteve à frente por tantos anos da Siemens, era presidente da Siemens, morou na Alemanha, tem uma bagagem profissional muito grande. E a Siemens vem ou não vem? Essa é uma pergunta boa. Ainda continua dentro do protocolo de intenções da Siemens de se instalar em Itajubá. Eu acredito que talvez o atual cenário, né, mundial, no mercado mundial, não seja o momento para uma possível ampliação, mas a princípio a Siemens continua com o protocolo de intenções assinado com a cidade de Itajubá. Mas não avançou nada. A partir do protocolo, nada avançou de concreto para que a gente tenha essa resposta mais clara? De concreto nós não temos nada. O que a gente sabe é que existe essa intenção, essa parceria da Siemens com a cidade de Itajubá. Mas a gente entende que a decisão é comercial, né? E o atual cenário não é propício para ampliação. Mas eu tenho certeza que à frente da pasta de Ciência e Tecnologia, Indústria e Comércio, a gente chama de Desenvolvimento Econômico, a secretária Leandra está fazendo um brilhante trabalho. Mas o referencial hoje para nós acaba sendo o Adilson Primo, que vai dar essa pincelada profissional nos trabalhos da administração pública. Então isso vai ser importantíssimo para a nossa administração. Ok. Como eu disse, o Christian vai ter que deixar o nosso programa antes do término dele. Celinha, é uma pena, Christian, eu já te convido para voltar aqui. A gente fica no aguardo de notícias para saber se você assume a prefeitura durante esses 10 dias de ausência do prefeito ou não, se ele continua sendo prefeito mesmo fora do país, né? Não sei qual que é o período legal, que tem uma lei em torno disso, né, professor Rui? Mas eu agradeço o vice-prefeito e você está sempre convidado para vir aqui, porque tem muita coisa para tratar, né? Você viu pelo interesse dos ouvintes, são vários assuntos, muita coisa para conversar. Celinha, eu agradeço o convite, para mim é muito importante participar, né? Poder esclarecer as perguntas, as dúvidas dos ouvintes, receber as reclamações, as sugestões, a gente está lá aberto. Eu sou ser humano falível, né? Como qualquer um, e nem sempre a gente vai fazer tudo o que pessoas gostariam que a gente fizesse, mas o pessoal pode ter certeza que a gente está dando o nosso sangue para fazer o melhor para a nossa cidade. Então, vai ser um prazer estar aqui outras vezes, agradeço a atenção, deixo aqui um abraço ao professor Rui, meu mestre, né? E uma boa entrevista, e parabéns a você pelo programa. Grande abraço a você, ouvinte. E nos encontraremos nos eventos da cidade de Itajubá, em comemoração aos 194 anos. Tá certo. Muito obrigada, vice-prefeito. A gente vai fazer o intervalo agora. Vocês repararam que eu fiz um bloco, aliás, 3 blocos sem intervalo, para aproveitar a presença do Christian aqui. Mas tem um comercial agora, a gente volta daqui a pouquinho para conversar com o professor Rui Martins, vereador em Itajubá. Até já. Horário. De seu lugar. O curso pré-vestibular Enem do Instituto Livre Ofício conta com uma equipe de professores renomados e material didático unificado. Informe-se sobre nosso processo de seleção de bolsas de estudo. Venha visitar o Instituto Livre Ofício dentro do SESI Itajubá, ao lado da rodoviária. Ligue 3623-5068 ou entre em nosso site www.livreoficio.com. Estamos de volta com o Jornal das 11. Acabamos de nos despedir do vice-prefeito e secretário de Cultura e Esporte, Christian Gonçalves, e o convidado agora, que já estava aqui desde o início, até já pôde participar um pouquinho da entrevista, foi o professor Rui Martins, vereador em Itajubá. Professor Rui, vamos começar falando sobre uma situação que está atingindo, ou eu não sei até que ponto que está atingindo, a rede estadual de ensino.
professores de educação física. Sim. Tem uma resolução do governo estadual que fala que nas séries mais básicas, se não tiver o professor de educação física e de ensino religioso, o próprio o regente de classe, né, tem que fazer esses dois papéis, que é a religião e a educação física. É isso mesmo? Entendi certo? A questão é o seguinte: o governo do estado está recuando de forma horrorosa. Está penalizando crianças em função dessa data. Eu tenho certeza absoluta que não partiu da Secretaria de Estado de Educação. Mas isso como assim? partiu É uma da Secretaria de Administração. Né? Sim. Ah, sim, a iniciativa. Aí vem as questões de uma secretaria querendo... Quer dizer, faz os planejamentos e vê números e acha que o número não está mexendo com pessoas. E o que foi pior agora, mexeu com crianças. Eu acho que coloca de saia justa os professores e professoras da rede estadual de ensino, só da rede estadual de ensino, vou deixar bem claro, que inclusive em Itajubá, a rede municipal de ensino, que pega maior número de alunos dessa faixa etária, vai até ter concurso esse ano, se não me falha a memória, para ter mais profissionais de educação física. Da rede municipal. Rede municipal, isso não é rede municipal, nós estamos falando da rede municipal, estadual agora, que vai aí vão gastar dinheiro com curso de atualização para as professoras, não vai ser dado a aula por profissionais da área que têm formação acadêmica, científica nessa área. Só que eu me reporto, alguns anos atrás, que eu era presidente da Associação dos Profissionais de Educação Física de Minas Gerais, fui presidente por 2 mandatos, de 3 cada um. Nesses 6 anos que estive lá, nós conseguimos implementar uma lei, um projeto de lei, tornou-se lei, que, se não me engano, tinha uma resolução 159 lá atrás, e na época do governo Itamar Franco, quem era o secretário de Estado de Educação era o professor Murilo Ringel, que Deus o tenha, né? De Juiz de Fora, né? Professor da Universidade Federal. Como diz o Rolando Boldrin, foi para o andar de cima sem autorização. O professor Ringel, falando nele, fala com emoção muito grande, porque nos recebeu muito bem enquanto presidente da PFMIG. Nós construímos essa resolução 159, o Aldo deve estar a posto, o Aldo participou disso conosco. E um detalhe interessante, que chegou-se a um projeto de lei, e esse projeto de lei tornou-se uma lei. E quem estava naquele momento, fala até com emoção, sabe? Quem estava lá era o Laudelino. O Laudelino sabe das angúrias que nós passamos quando nós, para aprovação desse projeto de lei, que foi aprovado, inclusive derrubamos o veto do governador, que era o Aécio Neves na época, você está entendendo? E tinha que lembrar que dos 77 deputados, ele tinha 53 ou 56 sobre ele tinha égide política sobre esses deputados, e inclusive foi tão importante essa questão, que conseguimos derrubar o veto do governador naquele momento. Obviamente que a Secretaria de Estado de Educação estava bem emanada conosco. E o Laudelino era deputado na época. O Laudelino, nós devemos uma dívida de sangue, nós, da Educação Física, profissionais de Educação Física Escolar, temos uma dívida de sangue com o Laudelino, porque o Laudelino foi um defensor árduo nessa questão. E um detalhe interessante, quando a lei estava para ser aprovada, quando os deputados, Celinha, estavam naquela máxima, né? Quem é a favor, permaneça. Aí entrou alguém lá com a questão de ordem lá e entrou com uma solicitação X que ia atrasar mais a lei. Eu estava lá na Assembleia Legislativa com a bandeira da PFMIG, você entendeu, lá na galeria, e eu já gritei. Só por causa daquele grito, eu acho que eu seria preso. Que nós tínhamos debatido muito, discutido muito em todas as comissões pertinentes ao assunto na Assembleia Legislativa. Para vocês terem ideia, nós fomos mais de 10 vezes a Belo Horizonte em função disso. Mas, professor... Bom, vou concluir. Então, tinha uma lei que dispunha sobre a educação física para a rede estadual. Isso não acontecia. E nessa administração, nós não conseguimos avançar nessa questão, até porque a PFMIG
teve mais dois presidentes e está acéfala hoje, mas, porém, todavia, contudo, entretanto, não é função do Conselho Regional de Educação Física, não é função estatutária, não é função precípua do Conselho Regional de Educação Física, mas o Conselho Regional de Educação Física está trabalhando em cima disso, inclusive na reunião próxima passada, no mês passado, vamos dizer assim, tem uma carta já deve estar no site do Conselho, já encaminhamos isso para a Secretaria de Estado de Educação, porque existe um trabalho um trabalho simbiótico entre a Secretaria de Estado e o Conselho, que trabalha em função das boas práticas de educação física escolar. Tem um simpósio bianual, né, que faz. Então, na Secretaria de Estado de Educação, não tem problema nenhum de retomar essa questão. Então, está falando sem grana, em dinheiro, em economia por economia. É a mesma coisa dessa questão da farmácia e a marcação de consultas. Eu espero que esse espaço seja excelente, ótimo no tratamento das pessoas. E que o governo do Estado pense de novo nessa questão de rever isso. Agora, o Conselho Estadual, acima das suas prerrogativas, está trabalhando. Só para ver se eu entendi bem. Quando fala das séries iniciais, está falando da primeira, antiga primeira, até o quinto ano. Aqui em Itajubá, até o quinto ano, é responsabilidade da prefeitura. Bem, até o quinto ano, aqui em Itajubá, a responsabilidade é da prefeitura. Com exceção do Rafael Magalhães, que é uma excelente escola. Então, na verdade, em Itajubá, o Rafael é a única escola que vai ser atingida com essa resolução, porque ali, se não houver professor de educação física nem de religião, é o regente de classe que vai assumir essas duas disciplinas. É isso? É tanto que nesse período que nós, tanto que nesse período da municipalização, naquela época nós conseguimos avançar no governo Chico e a Márcia, que era a secretária de Estado de Educação, a gente já prevendo algumas coisas em função da área, a nossa área de atuação, nós tivemos um concurso público. São 20 e tantos professores que estão hoje na rede estadual, a rede municipal, e vai ter concurso agora, até no final do ano. Mas, porém, dia 23, 22, 23, estaremos em reunião no Conselho, no CREF 6, Conselho Regional de Educação Física, e no sábado pela manhã, dia 23, a Comissão de Educação Física Escolar, na qual a gente está inserido no Conselho, enquanto conselheiro efetivo, nós iremos debater mais sobre isso. E eu fui voto vencido até na reunião do mês passado, que para mim nós já tínhamos que estar à rua, de frente à Assembleia Legislativa, ir para a Assembleia Legislativa, mas visitar. Mas isso não vai acontecer. Mais cedo ou mais tarde vai acontecer. Tá certo. O professor Rui falou agora há pouco de economia, chamou até de... Não, acho que foi o Christian que falou a expressão economia burra, né? E a gente falou aqui a respeito do preço do aluguel da nova sede da farmácia e do setor de marcação de exames, mas a gente não falou qual é o local. Eu queria que a Maria Paula falasse qual é o local onde vai ser. Pode. A rua, eu não sei o nome da rua. A rua Avenida Professor Ivan dos Santos Pereira, pessoal. É ali do lado, quem vai do sentido centro, bairro Medicina, passou a Pai. A ponte da Pai ali, né? Tem a entrada que vai para a Pai, você continua, passou a ponte, a primeira direita, sentido Uiracã, ali na beira do rio, aquele prédio bonito, que já faz alguns anos que está ali já construído, de vidro. E, segundo informações do secretário municipal de saúde, o Ricardo Sambrana, a inauguração vai ser na segunda quinzena de abril, Celinha. Então, a partir da segunda quinzena de abril, a farmácia municipal já vai atender ali. Aquele prédio está muito bonito e está só terminando alguns ajustes e finalizações de construção. Tá certo. Ali, então, vão ser os dois serviços, a retirada de medicamentos e a marcação de exames, que hoje estão em dois pontos diferentes. Parece até, Celinha, que é uma informação a ser confirmada, que até o atendimento da cadastro das casas Minha Casa Minha Vida também vai acontecer ali. Vai ter uma sala ali dentro. Junto com a Secretaria de Saúde. Para trazer para o centro também. Entendi. O professor Rui, o senhor, como vereador, é a favor desse tipo de movimentação? Porque tem, como eu disse para o Christian, uma discussão em torno disso. Criou-se o centro administrativo, que era, teoricamente, para economizar com aluguéis que a prefeitura pagava pela cidade.
ter o transporte gratuito até o centro, para que ficasse, por exemplo, da Praça da Rodoviária até o centro administrativo, aquele leve trás para quem precisa desse tipo de serviço, marcar exame, pagar IPTU, paraná. Isso também era uma outra ideia, né? Eu acho é uma ideia interessante. Todas as duas ideias são interessantes, mas como é premente isso, eu acho que é muito interessante nesse local que funcionará esses serviços. E vai ter uma qualidade, né? A gente espera que vai ter até ar-condicionado, uma televisão para o pessoal ficar assistindo, ter noticiário. É interessantíssimo isso. Eu acho que o povo merece do melhor, do bom e do melhor. Nesse caso, eu estou entendendo bem. O Luiz Cláudio, se não me engano, é um morador do bairro São Sebastião, que participa sempre com a gente aqui. Ele está perguntando, segundo o vereador Robson, o professor Rui foi quem levou o assunto de aumento do número de vereadores para a mesa diretora. Não. Ele quer saber se isso é verdade. Não. Então não foi isso. Mas eu sou a favor do aumento e a gente pode discutir isso ainda. Vamos falar sobre isso nesse momento. Eu não queria falar isso no início do programa, porque senão a gente ia acabar o programa inteiro falando sobre esse aspecto, não tem problema, que foi o que gerou mais polêmica na nossa cidade, né, professor Rui? Quando a pergunta é feita assim, de uma forma civilizada, gostosa, é até prazer, enquanto democrata que somos, né, em participar desse debate. Inclusive, eu não tenho problema nenhum se as pessoas me convidarem para algum local, o pessoal estiver reunido, para a gente conversar. Não precisa só jogar flores na gente também, não. A gente vai discutir. Eu não tenho problema nenhum nisso. Até porque, nas andanças minhas aí por essa Minas Gerais afora e algumas partes do país, o nosso nome o apelido é Rui Reunião. Em reunião a gente resolve tudo. Eu gosto muito. Inclusive, no nosso gabinete, nós temos semanalmente uma reunião temática de algum tema. De alguma situação. Alguma reunião temática de algum tema é chiquérrimo, né? Ontem, por exemplo, nós tivemos uma discussão lá sobre creches. E saiu coisas interessantíssimas para a gente, na reunião do dia 9 com o secretário municipal de Educação, a gente até apresentar proposta de solução para essa questão. Você entendeu? É interessantíssimo. E está andando assim, né? A gente não tem problema de reunião, de discussão, não. Mas com relação a essa questão, acho que houve um engano. Eu sou favorável ao aumento, falei em campanha isso, você entendeu? Inclusive hoje, até porque está postado no nosso Face, está postado, está escrito no Jornal da Cidade, jornal Itajubá Notícias, nos outros jornais, eu não sei porquê, porque faltou interesse, eu acho que sim, mas não tem problema não. Um dia, as ações nossas, nem que seja por cansaço de tanto trabalho que nós iremos ter, as coisas irão andar e chegarão nesses jornais também. Mas o que está escrito? Está escrito o seguinte, que eu fiz um discurso há 15 ou 21 dias atrás, na questão de voto, aumento do número de vereadores. Eu sou favorável de 15 vereadores. Para voltar àquela questão lá atrás, dos 50 anos de existência de 15 vereadores, Itajubá tinha 40, 50 mil habitantes. Mas só que essa questão tem que ser tratada de forma política. As questões não são feitas de forma verticalizada, não. Houve uma discussão na mesa diretora. Eu fui voto vencido. E eu o senhor propunha 15 e o restante da mesa queria 17. Queria 17. Hoje as coisas estão invertendo, está tendo mais discussão, está tendo, né? Por exemplo, quando da votação do segundo turno, que só foi numa reunião extraordinária, eu fui voto vencido. Eu tenho que acatar isso, os meus colegas estão lá. Eu levei pronto um projeto substitutivo, porque regimentalmente era esse projeto, tem que ser esse termo, não é emenda, é o projeto substitutivo, e levei por escrito também a minha fala para adiar até a reunião. Eu fui voto vencido, mas que homem serei eu? Que vereador serei eu? Discute, eu sou voto vencido, depois eu chego lá e desmancho. Eu não sou um calhorda político. Agora, teve uma abertura, fiz um discurso na Câmara, na antepenúltima reunião ordinária, se entende, que foi publicada uma semana depois no jornal Itajubá Notícias, na íntegra a minha fala. Eu estou aqui até agradecendo o jornal Itajubá Notícias por ter feito esse trabalho, ter publicado a nossa fala. Eu gritei lá pela minha independência, e dei minha opinião. O que é? Eu vibro
torço e vou defender e vou lutar para que volte 15 vereadores, bem só que com o salário, o que paga-se os 10 hoje, ou seja, lá em 2000 dividiu o mesmo bolo por mais gente agora. Mais gente por 15. Para não aumentar o custo. E no jornal falar é 13, 14, 15, 17, para mim tem que dividir por isso. O senhor acha que durante esses anos agora que se seguem, isso vai acontecer? Isso vai ser possível ou não? Nós iremos lutar por isso. Nós iremos chamar, já falei isso, já todo mundo está sabendo, e já tem vereador a nosso favor já. Eu não posso elencar o nome dele aqui porque ele não me autorizou. Tá. Queria entender uma coisa. Até por questão ética. Um projeto como esse, que aumentou o número de vereadores, ele precisava de um determinado número de votos a favor para ser... Sim. Eu estou fazendo essa pergunta só 6 vereadores. 7. Que foi o que teve, né? Que foi o que teve. Aí eu te pergunto, desculpa, se ninguém não querendo te cortar, mas te cortando. Discutimos isso muito na mesa diretora. Discutimos isso bastante. Você está entendendo? Aí eu entro em processo de votação ali. Eu seria um calhorda se eu voltasse ao contrário. Agora, só que o momento. Mas se o senhor votasse ao contrário, derrubava, então, porque daí não daria maioria, né? Mas eu quero 15. Então, aí, votasse ao contrário dos 17. Exatamente. Para propor 15. Aí eu não iria, Rui, eu não iria voltar e fazer um negócio desse, jogar com o público. Com isso eu não estou querendo dizer que os outros estão fazendo isso, os outros não, muito pelo contrário. São pessoas idôneas, é problema deles. Eu não iria jogar por terra aquela discussão toda na mesa diretora, porque a questão foi uma questão política. Agora, estou tratando-a também como uma questão política. E isso não resolve da noite para o dia também, não. Eu estou fazendo essa pergunta porque o vereador Santi, quando esteve aqui, ele me disse que ele é favorável ao aumento do número de vereadores, ele queria 15, como ele foi da outra vez que essa proposta passou na Câmara na legislatura passada. Por isso, ele votou contra agora, porque é favorável a 15, não 17. O projeto... Mas o vereador que está favorável à minha proposta não é ele, é o outro. Mas ele estando, melhor ainda. Entendi. Eu vou precisar de 4 assinaturas para entrar com a proposta na época certa e... Não é regimentalmente correto. Tá certo. O senhor Zé Maria está no telefone nos ouvindo. Vamos conversar com ele. Bom dia, senhor Zé Maria. Celinha, bom dia. Pela voz é meu amigo Zé Maria. Todo manhã. Você tá bom, bem? É o grande amigo meu, o Rui Malacacheta. Tô com saudade de você. Não, vamos voltar ao nosso nobre vereador, Rui. Professor. Sim, senhor. Vou lhe fazer uma pergunta como eu fiz a outros também. Entendeu? Veio uma secretária, eu vou falar a secretária que também foi a Leandra, e ela falou bem claro que isso aí é coisa de partido, correto? Eu pergunto ao senhor, vereador, o seu partido lhe deu alguma orientação para votar sim ou não? Não, não falou nada, não. 17 vereadores. Não falou nada, não. Não, mas o senhor concorda com a secretária Leandra, que isso aí é coisa de partido, interessa a todos os partidos, essa situação de 17 No meu caso, não. Não, né? Posso responder pelo PSL. Então, os outros seria até uma sacanagem da minha parte se eu falasse. Não, então se ela falou isso, eu considero isso uma inverdade, porque ela pertence a um partido, entendeu? Ela deveria falar, então, que o partido orientou o candidato do partido dela, que é o doutor Ricardo, entendeu? Mas tudo bem. Você lembra quando você estava na praça, eu lhe abordei e você falou assim, nobre vereador, há tempo de colocar uma emenda para que se discuta isso maior, com uma emenda, vamos supor, diminuir o subsídio... Eu posso falar o que eu falei? Oi, hein? Eu posso falar o que eu falei? Sim. Se é que eu estou lembrando? Eu devo ter dito para o senhor, para você, o seguinte, me permite vocês. Eu devo ter dito o seguinte, nas questões democráticas e numa vida republicana que nós levamos, o rever posições faz parte da democracia. Claro. Não foi isso que eu falei? Foi. E não é vergonha para ninguém, né? De jeito nenhum. Atrás. É política. Exatamente. Só que a questão tem que ser tratada politicamente, né, companheiro? E tem pessoas que não estão querendo isso. Poucas pessoas entendem isso. Você falou agora há pouco de um jornal, publicou a sua fala, eu te ouvi, você na tribuna, você falando, entendeu? E o outro jornal não. Outros dois não.
Os outros 2 não. Então, aí vai. Teve um deles que mudou até minha foto, né? Eu sou feio, mas nem tanto. Exatamente. Aonde está a liberdade de expressão que não é colocada na imprensa desse jornal? Tubir ou não tubir, né? 2 pesos, 2 medidas. Correto? Eu lamento esse jornal não ter feito essa colocação da sua pessoa. Entendeu? E a vida da gente, Zé Maria, até no campo pessoal está sendo execrado, jogado às traças. Não, mas é assim mesmo. Mas o trabalho que a gente vai fazer, você pode ter certeza que a gente... Não, eu te conheço. Vai para diante. Eu te conheço, entendeu? Bastante para que possa fazer uma avaliação mais favorável da sua pessoa do que contra. A Celinha está percebendo aqui que estou até emocionado, Zé. Não, você não sabe nessas horas difíceis o quão é bom, o quão interessante ter pessoas amigas que entendem da coisa e percebam isso. Não, acontece o seguinte... Obrigado, viu? Nós, às vezes, em determinados momentos, vamos separar a nossa amizade aqui fora e a amizade respeitando a sua posição como vereador. Se eu tiver de lhe criticá-lo, eu sei disso. Vou te criticá-lo uma atuação, um ato dentro da Câmara, como vereador. E a crítica faz parte do contexto, né? Exatamente, entendeu? Desde que venha de forma mais civilizada, mais com um grau exacerbado até de democracia e de republicana. E a nossa entrevistadora aí, a nossa entrevistadora, sem comentário, porque a Celinha é nota 10. É o concurso. Obrigada, José Maria. Você, como carioca, deve lembrar do que eu vou falar aqui, né? Sim. Era o Clóvis Bornai no Carnaval Carioca e ela aqui. Exatamente. Tá certo. Você viu muito Clóvis Bornai, né? Exatamente. Olha aqui. Pelo menos na revista Cruzeiro, né? Um abraço, vereador. Obrigado, querido. Obrigada, senhor Zé Maria, também um acompanhante assíduo do nosso programa e participa sempre. E o Zé enxerga tudo, viu? Ele sabe tudo, enxerga mesmo. Professor Rui, uma pergunta do Tadeu do Santo Antônio novamente. Ele quer saber se o senhor está a favor de reduzir para 2,5% o repasse do município para a Câmara. É uma questão que a ser discutida. É uma proposta da Transparência Itajubá que está sendo... É uma questão a ser discutida. Só que tem um detalhe interessante também, que o pessoal fez uns negócios aí que não pensou direito, não. Quem fez? O pessoal da Transparência. Eles soltaram um panfleto aí para a cidade afora, falando o quão ganha, o quão arrecada Itajubá, Poços de Caldas, Pouso Alegre. Mas se você dividir o percentual que repassa para essas cidades, para Itajubá também, a que tem menos gasto com vereança é Itajubá. Entendeu o raciocínio? Entendi. Quer dizer, você pega o número de vereadores que tem em Pouso Alegre e divide pelo número, pelo percentual que é repassado, se não me engano, do 10º, que é federal, a lei federal, Itajubá o que gasta menos. Uhum. Só para fechar... ou seja, as pessoas não estão fazendo isso de forma sedimentada, não. Está muito com uma paixão, de uma forma muito arraigada, muito com emoção. E são pessoas já de idade, né? Pessoas aposentadas, que ocuparam espaço em empresa pública, que trabalhou-se muito com chefia, diretoria, enquanto estava no governo militar. Professor Rui, só para fechar essa questão... Para não ser grosseiro, são filhotes da ditadura. Estou até provocando até. Só para fechar essa questão do número de vereadores, que é a pauta mais polêmica dos últimos dias na nossa cidade, o senhor vai lutar, então, para que diminua, em vez de 17, 15 vereadores. Espero sair vencedor nessa, enquanto na questão política que o é. Eu não sou de forma verticalizada, não. E mesmo se tivesse essa chance, eu não faria. A minha vida pregressa mostra isso. Também, na sua opinião, em vez de multiplicar por 17 cada gasto, né, o gasto com cada vereador, o senhor acha que deve pegar o bolo e diminuir pelo número de 17 ou 15? De 17 ou 15. Pode ser 13, 14, 15, 17, o que o valha. Sem ninguém que divide pelo que está ganhando. Tá certo. Eu já quando eu falei de aumento de vereadores lá atrás, de campanha, eu já pedi, depois quando a gente ganhou, o pessoal vinha conversando, gente, não me fala em aumento de salário de vereador. Até porque, se eu falar nisso, eu durmo no sofá lá em casa. Tá certo. Eu não sei se tem mais alguma coisa a falar a respeito desse assunto.
O vereador Robson esteve aqui, disse que vai processar a Transparência Itajubá por conta de uso da imagem nos outdoors. O senhor vai tomar alguma atitude semelhante? Eu vou ver depois, ver com o advogado, o que vai acontecer, o que está fazendo, se vai a nível de Belo Horizonte. Eu acho que se está na chuva é para molhar um pouquinho. Tá certo. Mudando de assunto, então, a Vânia, a nossa ouvinte, está dizendo que no residencial Vitória, que é lá o conjunto habitacional construído Minha Casa Minha Vida, o condomínio é de R$80 e que muitas pessoas não têm condição. Quer saber se o senhor, como vereador, pode ajudar nisso? Olha, eu com certeza vamos estudar. Se tiver, vou procurar saber. Isso é uma questão que os próprios moradores que resolvem, né? Valor de condomínio, não tem a ver mais com a proposta do programa. Eu também não sei como funciona o condomínio lá. Então eu vou me inteirar e posso dar a resposta depois, se for o caso. O centro integrado. Eu estou naquela máxima, sabe, Célia? Até quando o programa aqui eu falava isso sempre. E em outra rádio também eu falo isso. Eu tenho a obrigação de saber de quase tudo. O que eu não souber, pode ter certeza que a gente procura. Tá certo. Parabéns pelo programa. O Wilson, do bairro Santo Antônio, está dizendo. Acho que depois dessa entrevista o Rui vai ficar bem na fita com a população. Não, mas eu estou nessa desde o início. Sabe o que, Wilson? Obrigado, querido. Porque as pessoas não perguntam a gente direito. Eu tenho, por exemplo, propostas de discussão na Câmara interessantíssimas. E as pessoas não nos procuram para isso, dessa área que está falando, questionando. Publica, eu não sou bonito, eu falei antes, né? Mas publicar a foto da gente desgrenhada daquela. Quem que publicou uma foto desgrenhada? Na capa do jornal, aquele outro jornal que não é o Sul de Minas, como é que é? Jornal da Cidade? Jornal da Cidade. Edição Achei que deu uma grossura tão grande, uma incivilidade. Se é que tem esse termo, tem incivilidade? Tem, né? O prefixo in cabe, né? Que é não, né? O prefixo aí é não. Incivilidade tão caótica que eu fiquei com medo. Falei, meu Deus, se as pessoas falam isso, é porque está querendo depreciar a imagem da gente. Mas vamos para o trabalho, ver a vida pregressa da gente em trabalho. Maria da Vila Rubens diz, o salário vai continuar o mesmo para os 17, de 5 mil e poucos reais? Concordo com você se baixar o salário. Então, querida, eu vou lutar para isso. A questão é política. E o que definir, eu vou acatar. Você entendeu? Eu acho que passa por aí. Não é de forma ditatorial que resolve isso. Vereador Rui, ao longo do nosso mês e meio de programa aí, surgiram vários assuntos e muitos deles as pessoas diziam que iam levar isso para a Câmara discutir. Um deles foi a revisão do contrato da Prefeitura com a Copasa. O contrato do município, na verdade, com a Copasa. Inclusive, Célia, se você permitir, o Thales está precisando... O Thales, diretor da Copasa, uma figura muito educada, um profissional de alto gabarito, ele ficou de ir... A Câmara, né? Ficou de ir na Câmara. Era para estar essa semana que passou... A Maria Paula está dizendo que ele vai no dia 1º de abril, é isso? Já confirmou a agenda? 1º de abril, Ananinha, é? E é verdade, então professor Rui. O professor Thales vai. Não, ele vai sim, ele não foge da raia, não. Não, eu estou brincando. Mas é segunda-feira, 1º de abril, mas não é mentira. 1º de abril, dia da mentira. Me pegaram, é verdade. Então, ele veio ao programa aqui também. Era para estar na reunião próxima passada, por uma questão de comunicação, deu um probleminha, mas aí resolveu-se. E dia 1º ele vai estar lá. Porque o preço... Ele confirmou, né? O preço da tarifa, a tarifa da água e do esgoto realmente está um valor... O esgoto está mais caro que a água. Está um valor alto e, com certeza, há uma explicação da empresa para isso. E tem até os lugares que estão no esgoto a céu aberto. Pois é. Que não são tanto quanto eram antigamente, 10 anos atrás. É uma pauta sobre a qual a Câmara tem que se debruçar, né? Tem a questão da água também, da qualidade da água, em que peta aquelas questões dos exames que tem que chegar. Eu queria só fazer trazer aqui uma conta que o nosso ouvinte Nelson fez com relação ao gasto da água. Ele está dizendo o seguinte, a tarifa lá mínima relativa a 6 metros cúbicos do consumo. E aí ele fez uma conta assim, numa descarga gasta-se 20 litros de água, 3 descargas por dia, 60 litros. Numa casa de 3 pessoas, são 180 litros por dia. Em 10 dias, já dá 1.800 litros. No mês, 5.400 litros só de descarga, o que já fica pertinho dos 6 metros cúbicos, que é o mínimo. Então, é uma coisa que
ele está questionando quando mudou, não sei se o senhor lembra, professor, quando mudou o mínimo de 12 metros cúbicos para 6 metros cúbicos. Ele está questionando, fica como uma pauta também para ser discutida, já que é um serviço... Otário, essa pergunta vai ser feita lá, viu bem? Preparem. Concessão pública, um serviço, e a prefeitura tem que fiscalizar o serviço prestado pela Copasa e todos os aspectos que envolvem esse serviço. Você convida também que o vereador aqui não pode sair falando impropérios da Copasa se não ouvir a Copasa. O professor Rui, o ouvinte acha que o senhor não respondeu a essa questão se concorda ou não com os 2,5% de repasse do orçamento para a Câmara. A minha proposta é dividir o que tem para o número de vereadores que viria. Independente de mexer. Sim. Então, se chegar lá um projeto propondo que se diminua esse repasse, que a Câmara deixe que o município deixe de repassar para a Câmara, acho que são 8% hoje, 6 ou 7. 6 ou 7. E para 2,5%, o senhor será contra isso? Vamos discutir politicamente isso e colocar no papel como é que fica. Tá bem. Wilson da Vila Isabel. O Wilson da Vila Isabel. A Maria Paula disse que ele não é do Santo Antônio, não. Ele é da Vila Isabel, o que fez um comentário anterior ali. A Solange da Medicina está perguntando como é que vai ficar o caso do ITC. Eu não sei a que ela se refere. O ITC, eu sou favorável há muito tempo, desde quando estive na prefeitura. Na época do governo estadual era o porcão. Newton Cardoso. Newton Cardoso. Eu estou lembrando que eu estou pagando pecado, porque nas greves, né, menina? Você lembra como é que era? Bom, desde a época do Newton Cardoso, eu sou a favor de municipalização de ITC. Obviamente, absolvendo os funcionários. Que eu acho que essa é uma excrescência muito grande, uma sacanagem muito grande, se não absorver os funcionários. Ontem os funcionários hoje são do Estado. Do ITC. Ah, é particular? É particular. Ah, tá. Então, mas eu acho que tem propostas para isso. Inclusive, ontem eu estive com o vice-prefeito, uma pena que ele não está aqui agora para confirmar isso, visitando lá o ITC. E mostrei para ele o que eu penso a respeito do ITC nas construções ali. E fiz até o seguinte: se ele, a atual administração, o Rodrigo e o Christian, se absorver o ITC e fizer um trabalho bem firme ali, bem bom, você pode ter certeza que não vai ser aeroporto, não vai ser anel viário, que vai ser a obra do governo deles. A obra do governo deles vai ser o ITC. Porque na questão social, na questão de trabalho com família, trabalho com jovens, com idosos, com o ITC, fazer uma arena multiuso ali, você está entendendo? Para 10, 15 mil pessoas, uma quadra de 40 por 20, com área de segurança. Você pode ter certeza que Itajubá volta como foi lá na década de 70, espelho norte para muita gente, quando a construção do polo esportivo de EFEI voltará a sê-lo. O senhor sabe onde fica o bairro São Judas Tadeu? Uma claro pergunta da moradora Geni. Claro que eu sei. Ela está dizendo, estamos abandonados, já que o senhor tem que conhecer tudo na cidade. Conheço, amor. Conheço, sim. O senhor concorda com ela que o bairro está abandonado, São Judas Tadeu? Tá. O vereador Rui, revogação da lei das sacolinhas também é outra pauta que deu pano para manga em nossa cidade. Vai ser votado. Como é que o senhor vai votar? Vai lutar pela revogação ou não? Está uma questão muito séria. É uma questão que se tratada também politicamente. A gente está lá para essas questões, né, filho? Eu sou favorável da lei. Manter a lei do jeito que está? Não. Como? Dá um tempinho. Está... Do jeito que a lei foi colocada em prática, ela foi grosseira. Você há de convir comigo que a questão foi extremamente grosseira. Tá? Não respeitou ninguém. E foi uma grosseria generalizada para mim. Eu acho, minha opinião pessoal, que tem que se discutir mais como vai ser colocado, tem que dar o tempo para as pessoas de novo. Só que tem um detalhe. Aí quem está estudando uma fórmula, ou vota para volta da sacolinha, você entende? E extingue a questão da lei, ou melhora o que está. Esse melhorar que está, que a gente está estudando, discutindo, porque na
não ficou bem claro para mim na questão da audiência pública para que lado andar. Porque quando o representante dos supermercados, da Associação de Supermercados de Minas Gerais, quando eu fiz o questionamento, que ele veio dar uma palestra, quando eu fiz o questionamento para ele, se os supermercados de Itajubá eram filiados a essa associação, ele disse para mim, quase todos. Eu falei, que pena, porque o trabalho da associação, lá em Belo Horizonte, e na grande BH, em algumas cidades de Minas Gerais, não teve ressonância, não teve eco aqui. Porque o grande vilão, os grandes vilões, até pela quantidade de sacolinha que passa durante o dia, está sendo o supermercado. E eles não absorveram isso. Eu acho que também faltou tempo para que absorvesse essa questão. Quem está estudando essa questão para aproveitar a lei que está, para não ser preciso voltar só o ano que vem, para ganhar tempo para que essa lei possa entrar em voga. Então está nesse pé ainda. Tá certo. Sim, eu poderia dizer aqui, porque eu sei que a maioria da população é favorável ao retorno da sacolinha. Mas eu não quero jogar para a plateia de graça. Eu tenho um compromisso com o meio ambiente também. Mesmo sabedor que sou, que vários são os produtos que são embalados fora de Itajubá, que chegam com plástico. É o arroz, é o açúcar, é até cerveja. Você está entendendo? É água, é um monte de coisa. E tem muito supermercado que está com o plástico lá, de saquinho plástico, de rolo lá, para o pessoal colocar. Tá mas tem a questão das caixas. Tem gente colocando material, aliás, produto alimentício, em caixa que está vindo produto venenoso. Quer dizer, é um caso que tem que estudar. Então, a gente tem que ter esse compromisso com o meio ambiente também. Professor Rui, nós chegamos ao fim do programa. Eu sei que o senhor trouxe projetos que provavelmente estão sendo desenvolvidos dentro do seu gabinete, mas não deu tempo da gente falar. São 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O senhor está convidado a voltar aqui, então, para a gente falar sobre isso. Eu posso ser sincero com você? Pode. Você não vai ficar chateado? Vou. Já estou com saudades. Tá bom. Só uma última então pergunta. Uma última essa última, eu tenho medo da última, não, menina. Suzana do Morro Chique está querendo saber se o restaurante da rodoviária vai ser reaberto. Suzana do Morro Chique? Você sabe que eu não sei? Eu também nem sei de restaurante Vou procurar fechado saber. ali. O senhor reaberto por quem? Eu não sei falar. Essa não foi sei. uma Vou pergunta, procurar saber, meu bem. Aliás, até você, jornalisticamente, pode ir atrás disso. E se achar que tem alguma coisa da Câmara com relação a isso, convide um vereador para vir aqui. Agora sim é a última pergunta aqui, vai ficar para depois, Está aparecendo lá em Malacacheta, quando eu vou lá. Quando pede a saideira 500 vezes, sabe aquela coisa? Vamos pedir a saideira? Vamos pedir a saideira? Lá nós já passamos dessa fase da saideira. Nós chegamos a expulsadeiras. Um ouvinte está perguntando se o senhor tem algum projeto para o lixo e que diz que a sacolinha é o menor problema, mas fica numa outra oportunidade para falar sobre os projetos vai ser questionado essa questão da sacolinha. É um trabalho que eu estou fazendo com o vereador Fernando. A gente discutiu isso muito ontem, que nós somos da mesma condição, que ele ficou, enquanto líder do prefeito, questionar o prefeito a respeito do lixo reciclável, como é que vai ficar. Sim. Que aí, de repente, a posição pode ser outra. Que aí já não é só a sacolinha, é todo o lixo, né? Professor Rui, obrigada pela presença aqui no agradeço, programa. Filha, pela forma e um bom feriado. Civilizado. Tá obrigado, certo. Viu? Eu quero pedir para o pessoal para participar, gente, dessa questão aqui dos 194 anos de Itajubá. E são eventos maravilhosos, são bons eventos, pode ter certeza disso. E é um primeiro dessa atual administração, espero que o ano que vem até melhore. E que tenhamos também um carnaval excelente. O Rodrigo disse que vai ter o melhor dos últimos 30 anos carnaval. Pode ter certeza. E está fácil de fazer, sabe por causa de quê? Primeiro que é difícil. E o que é difícil é mais fácil de fazer porque tem pouca concorrência. Isso, está certo. Aproveitando o gancho do aniversário da cidade, eu queria fazer um convite às escolas de Itajubá. A Casa Centenária, que é onde eu trabalho, a partir do dia 21, tem uma programação especial do aniversário da cidade para as crianças. É uma esquete teatral com a atriz Drica Costa. No ano passado, mais de 2.000 crianças participaram. Então, é só ligar para a Casa Centenária no 3622-5237 e agendar a ida dos seus alunos à Casa Centenária. Vão ser 2 sessões por dia, a partir do dia 21, que é quinta-feira da semana que vem,
2 sessões por dia, 200 crianças por dia, para assistir a essa esquete teatral que vai falar sobre a produção rural da nossa cidade. As crianças, às vezes, não sabem que nós produzimos muitas coisas que estão no nosso prato no dia a dia e que sai dos produtores rurais aqui da nossa cidade mesmo. Então fica aí o convite para participar da programação da Casa Centenária de Aniversário de Itajubá. Maria Paula, não deu tempo da gente falar sobre a medalha de Pereira, que já tem os nomes, né, anunciados, mas na quarta-feira que vem a gente volta e teremos mais notícias aqui. É isso, né, Paulinha? Com certeza, Celinha. Só queria falar hoje também da brucelose, que vai estar no bairro hoje do Rio Manso, a equipe da agricultura, Celinha. Tá certo. E hoje à tarde também tem a inauguração de uma escola, a escola lá do bairro Sabará, que é a Escola Municipal, deixa eu pegar o nome dela aqui, Celinha. Escola Municipal Coronel Silvestre, que hoje voltou para a administração de Itajubá. Então, inauguração hoje às 15 horas da reforma e nova administração. Então, já que você falou, fala aí quem são os agraciados do Didi Pereira, mais 30 segundos você fala. Então, vamos lá. O nosso dançarino, Marcílio Bastos, o ex-gerente da Caixa Econômica aqui em Itajubá, o Sérgio Marcos Ribeiro Gomes, e o Klaus Hoppen, que é o diretor da Mali Metal. Okay. São os 3 homenageados. Tá certo. Obrigada, Maria Paula. Valdinei de Souza também, muito obrigada. Professor Rui, obrigada. Eu que agradeço estar aqui e parabéns pelo programa. Obrigada. O Jornal das 11 é de terça a sexta. Portanto, semana que vem, como terça-feira é o feriado do aniversário de Itajubá, o programa só volta na quarta-feira. Tenham todos um bom final de semana, um bom aniversário de Itajubá. Quarta-feira que vem a gente se encontra de novo. Muito obrigada pela audiência e até lá.